Olá, boa noite. Boa noite. Vamos para a nossa última do ano. Esperar a doutora Priscila para a gente convidar para entrar. Vamos falar sobre relações de trabalho e quarta revolução tecnológica, direito de trabalho 4.0. Obrigada. São seus olhos. E a luz. Oi, Amatra. Depois estaremos juntos novamente, eu assistindo vocês. Obrigada. Acho que é a Patrícia ou a Érica. Obrigada, meninas. Minhas sócias, parceiras de tudo isso. Vamos lá. Ah, tem gente que não gosta, mas eu volto a falar. Boa noite a todas, todos, todes. Esse é o meu jeito, paciência, né não? Vamos esperar aqui um pouquinho. Doutora Priscila. Aí eu vou contar para vocês como é que eu conheço essa advogada incrível. Pena que o livro fica, não dá para ver certinho, né? Mas aqui é a obra dela. Eu imaginei. Daiane, Ana Apri. E pede para entrar, Priscila. Que aí eu não preciso te convidar, mas vamos ver. Aqui. Vamos ver se já dá. Aí. Deu? Então, entrou. Olá, boa noite. Oi, Olá, Gabriela. boa noite. A Gabriela vai aproveitar muito. Eu tenho umas alunas interessadíssimas nessas modernidades aqui. Então, acho que Ai, que nós vamos legal. ter muitas Deixa eu coisas fechar isso boas. aqui. O que faz pelim-pelim aí eles sempre fazem isso com a gente. Eu vou. Pode chegar um pouquinho mais para trás, tá o teu rosto bem grande, eu já fico mais para trás, porque é ser mais Pronto. jovem, né? Eu não tenho idade para esses tão perto. Tenho não. Vamos lá, gente. Então, eu vou até colocar aqui para saber o meu tempo, tá? Gente, boa noite, então. Bem-vinda, Priscila. Eu estou aqui com a doutora Priscila Lawande, que foi quando eu ouvi o livro dela publicado e sabendo do estudo que ela estava fazendo, depois de ler o livro eu fiquei super encantada, como eu já sabia que ia acontecer, então eu quis convidá-la para a gente falar desse assunto tão novo, tão palpitante, que esse ano só cresceu mais o interesse, eu acho, por conta de tudo que a gente precisou, né, de profissionais que justamente trabalham com as novas relações de trabalho na Revolução 4.0. E aí eu convidei a doutora Priscila, que é advogada e consultora, doutoranda em autonomia privada, negócio, trabalho e tutela do direito na perspectiva europeia e internacional na Sapienza, que é a Universidade de Roma, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, membro da Comissão de Direito, Trabalho e Sindical da OAB lá no Distrito Federal, membro da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups, seccional do Distrito Federal, e membro da Comissão Científica do Instituto Ítalo Brasileiro de Direito do Trabalho e, né, assim, e minha amiga. Tudo isso é minha amiga. Então, assim, gente, olha só. E aí, com a obra Direito do Trabalho 4.0, as relações de trabalho na quarta revolução tecnológica, que é muito mais do que uberização, né? Muito mais do que falar de Uber, então por isso que eu quis conversar com ela, para ela trazer essas coisas diferentes daquilo que a gente tem como uma ideia de que a uberização meio que abrange tudo isso, e não é. Eu acho que, na verdade, a uberização faz parte, que é como ela vai explicar. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito na noite de hoje. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Quero que você comece falando como você chegou nessa pesquisa, qual foi a ideia, e porque agora já é a obra, mas eu sei que é a tua pesquisa do mestrado, né? Então, como que você chegou nisso, como que foi evoluindo justamente essa ampliação até do enfoque dentro do teu trabalho. Bem-vinda, Pri. Ai, obrigada, Andréia, obrigada. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer, né, você pelo convite, em poder contribuir nesse espaço, né, que é construído com
com tanto carinho, tanto empenho e tanta competência, né, para dar luz ao nosso direito do trabalho. E eu espero também que eu possa contribuir com a minha pesquisa, que ela foi publicada agora, tendo a oportunidade de aprofundar mais ainda o tema, né, no doutorado que eu estou fazendo em Roma. E esse livro que foi gentilmente compartilhado por você, ele é resultado da minha pesquisa no mestrado sob a orientação do professor e uma grande referência em direito do trabalho, que foi o meu orientador, o ministro Maurício Godinho Delgado. Foi publicado agora no final de novembro, né? Inicialmente, eu tinha a ideia de fazer uma pesquisa que era um pouco mais restrita, né? Que o enfoque seria do Uber e os motoristas de aplicativo, mas a gente acabou optando por fazer esse recorte mais abrangente, né? A fazer uma abordagem mais sociológica, econômica e jurídica sobre os impactos da quarta revolução tecnológica nas relações de trabalho. E até o próprio termo, né, que a gente fala quarta revolução tecnológica, né, não revolução industrial. Nós optamos por utilizar essa nomenclatura, considerando que essas inovações, né, que vieram com a indústria 4.0 e a partir da segunda revolução industrial, elas abrangeram diversos setores produtivos, além da indústria, alcançando a agricultura, prestação de serviços, gestão empresarial e até mesmo a gestão do acesso à informação e da comunicação, né, incluído o marketing e a publicidade. Então, acaba que atinge praticamente todos os setores da economia, né? E aí a gente optou por utilizar o termo revolução tecnológica e não industrial. E aí a gente fez essa mudança que foi estrutural assim no trabalho, e fomos mesmo na gênese do direito do trabalho e sobre como é importante, né, a gente repensar nessas origens, porque a história acaba sendo cíclica. Daí foi uma pesquisa muito densa em que eu analisei os grandes clássicos, né, do direito do trabalho que contribuíram para a conclusão que a gente chegou no final do trabalho, que é sobre a essencialidade do direito do trabalho na quarta revolução tecnológica. Tá, então vamos chegar lá. Então, assim, a tua ideia, claro, a gente percebe essa exclusão dos trabalhadores agora, da ideia do direito do trabalho, ela nem de longe ela é sem querer, a gente sabe que é proposital, né, claro, e justamente a questão cíclica mesmo. Eu espero que seja cíclico, porque a impressão que eu tenho às vezes é que a gente está andando para trás, mas eu tenho fé que, na verdade, então sejam É um círculos ciclo. mesmo, né? São ciclos, né? Então, assim, E aí você tinha dois questionamentos na tua pesquisa que você passou a buscar, que eram quais? Então, esse período, né, assim, que a gente que tá vivendo, ele acabou se intensificando, né, com a utilização das tecnologias, inclusive no próprio contexto da pandemia, né, que muitas empresas optaram por digitalizar o seu serviço e acabou excluindo do circuito produtivo inúmeros trabalhadores. E aí a gente buscou responder dois questionamentos, né? O primeiro é o discurso sobre o fim do trabalho. Será que a gente está vivendo mesmo nesse contexto em que haveria uma automação total das indústrias? E se esse discurso é verdadeiro ou se é só uma falácia, né? E o segundo questionamento é se nesse contexto, né, da quarta revolução tecnológica, se haveria espaço ainda para uma proteção que seria albergada pelo direito do trabalho, né? Se faz necessária a proteção desses trabalhadores através dessa regulamentação estatal. E aí o que a gente se observou, na verdade, é que isso é uma reinvenção, né, do capitalismo, que, na verdade, essas novas tecnologias de transmissão de dados permitiram, né, uma reestruturação do processo de organização do trabalho no cenário da pós-modernidade e que a preocupação do direito do trabalho tem que retornar às suas origens, ou seja, à tutela do trabalhador, né? E, assim, a gente sabe que inúmeras profissões já desapareceram com o processo de digitalização de alguns serviços e automação de alguns setores que antes eram intocáveis, por exemplo, o trabalho intelectual, mas em contrapartida acaba que outras necessidades vão surgindo, né? E acaba tendo uma certa compensação, ainda que não seja na mesma medida. E até antevendo assim, esse processo que agora está acontecendo de forma exponencial, cabe a gente agora, nosso papel, né, como jurista, como pesquisador, conseguir tentar, de alguma forma, absorver esses trabalhadores que estão sendo excluídos do circuito produtivo com planificação de treinamento, readaptação dos empregados, de modo que ele possa vir a desempenhar novas funções. E que Porque o trabalho continua necessário, né? Assim, não tá parecendo que
que vai parar de acontecer, né? O trabalho. Né? Exato, Boa assim, noite, Franquinho. Então, assim, não é uma coisa que parece assim. Eu sempre brinco o seguinte: eu fico vendo isso tudo e eu olho para os caras da obra aqui do lado e continuam sendo 200 pedreiros, entendeu? Carregando saco de cimento e subindo para colocar o negócio. E o cara que põe o piso, o mármore, ele ainda é super valorizado porque ele ainda tem. Então, assim, eu não tô. Quando a gente anda na rua, apesar de é, tudo isso, a gente vê outras coisas também, né? E além dessas novas profissões que também vão exigir uma qualificação que a gente também não está vendo uma exato. prioridade Não na existe. sociedade para isso, né? Não E existe. aí, e a segunda questão, o direito do trabalho, como. Porque as pessoas têm uma ideia que eu fico sempre muito triste quando diz assim: esse negócio de direito do trabalho é de socialismo. Aí eu adoro dizer para os meus alunos: gente, se não fosse o capitalismo, não tinha direito do trabalho. O direito do trabalho serve ao Exato. capitalismo, não é assim que funciona? Exatamente, né? O próprio direito do trabalho, ele é um produto do capitalismo, né? Ele foi construído para evitar um colapso total do sistema, que ele poderia decorrer de níveis inaceitáveis de miséria e desigualdades que afetaria níveis globais de consumo, né? E assim, para essa tutela é necessário ter sob perspectiva o eixo hermenêutico da própria Constituição, né, que reconhece a proteção do ser humano como ponto central e que deve nortear a interpretação dos institutos jurídicos, especialmente os relacionados às relações laborais. E assim, um breve resumo da pesquisa que foi feita, né? Eu falo no primeiro capítulo sobre caracterização do sistema capitalista, origem, fases, até chegar ao capitalismo industrial e faz essa correlação com o direito do trabalho, né? Que surgiu nesse contexto do capitalismo industrial. E os elementos que são diferenciadores da relação empregatícia, que no caso é a subordinação, né? Depois de constituído esses elementos, os pressupostos para o desenvolvimento do direito do trabalho, que é o trabalho humano, produtivo, por conta alheia e livre. Até essa questão, quando a gente fala dessa, dessa ideia da proteção ao trabalhador, eu até, de vez em quando eu assisti uma palestra muito boa da Ana Frazão, a gente assistiu no nosso tribunal, tem um monte de colega aqui dando boa noite, um monte de aluno, estou super feliz, e uma coisa que a Ana Frazão fala é que se não for pela questão da essência humana do trabalhador social, que seja pelo aspecto econômico, porque vai faltar consumidor, né? Não tem consumo, né? Se não tem a produção. E a subordinação como elemento caracterizador, também a gente vai ver depois que essa subordinação também, ela não tem um conceito estanque no tempo, né? Mesmo a questão de Não, pessoalidade, a gente foi vendo, o conceito de não eventualidade, por exemplo, foi mudando ao longo do tempo, a gente foi ampliando, e a própria questão da subordinação mesmo, né? Mas aí depois vocês falaram a questão das revoluções tecnológicas mesmo, né? Que foi sendo desenvolvida, é isso? É, né? isso. Aí a gente fala sobre capitalismo e revoluções tecnológicas, né? E como que essas revoluções tecnológicas tiveram impacto, né, nas relações de trabalho. E aí eu falo das principais inovações que se sucederam, né, nas revoluções tecnológicas até chegar à indústria 4.0, em que há uma conversão dos meios físicos e virtuais que cooperam de uma forma global e flexível. E aí no último capítulo eu faço uma correlação entre tecnologia, emprego e desemprego, e se haveria uma relação de continuidade ou descontinuidade entre a nova revolução tecnológica e o modelo da relação empregatícia. E aqui eu faço análise, né, da morfologia que foi cunhada pelo professor Valério de Stefano, em que ele faz essa classificação em duas formas de trabalho, que seria o trabalho on demand por aplicativos e o crowd work. E aí eu Que chego depois você vai também, desenvolver, porque eu sei que um isso, monte de gente não. São esses termos que a gente precisa estabelecer bem certinho para não entrar tudo num saco só, né? Então depois a gente vai voltar para esse, meu povo, pode deixar, tá? Então ele fez o Valério Stefano já trazia essa distinção e essas novas isso, ideias. isso. Então, eu sempre falo porque eu adoro Domênico de Masi, né? E do último livro dele, que eu adoro, Uma Simples Revolução, eu sempre falo para os meus alunos numa parte inicial, que, enfim, quando muda para 2030, enfim, não, 2099 e tal, quando está mudando mais uma vez o século e depois na mudança do milênio, e uma coisa que ele fala é que, assim, a gente não ia mais trabalhar. Na verdade, a gente ia usufruir das máquinas trabalhando, mas não porque a gente
e aí a gente fica sem ter o que fazer. Não, porque o nosso ócio é importante, o nosso lazer é importante, e estaríamos nós todos usufruindo. Esse plano falhou, porque ele diz o seguinte: o trabalho chato ia ficar para as máquinas. Uhum. Isso As está tarefas demorando. repetitivas, né? Está demorando, né, para isso acontecer, não tá, não? Então, teve essa primeira fase, né, de automação que era mais assim em relação a esses trabalhos mais rotineiros. Agora a gente já está em um outro processo de automação, que seria a questão dos trabalhadores intelectuais, como contadores, até mesmo advogados, né, juízes, que haveria a substituição desses trabalhadores. Mas ainda não chegamos, né, nesse cenário que assim, eu acho que a gente até espera, né? Ter tempo para viver, né? Porque a maioria do tempo a gente está trabalhando, a gente dedica boa parte da nossa vida em razão do trabalho, né? Mas, assim, antes mesmo do Domênico De Masi, o Jeremy Rifkin, em 1998, ele publicou um célebre trabalho, né? Que foi a questão do livro O Fim dos Empregos. E assim, até hoje isso não se concretizou, e na nossa Constituição, inclusive, tem essa preocupação, né, da proteção em face da automação, no artigo 7º, inciso 27, mas que infelizmente até hoje não foi regulamentada, né? O Supremo, ele já foi instado a se manifestar no mandato de injunção número 618 de 1999, em que um trabalhador que havia sido substituído, né, assim, por inovações tecnológicas, ele requereu ao Supremo que houvesse uma supressão dessa lacuna legislativa, só que o Supremo adotou uma posição mais conservadora, né? Ele disse que o artigo constitucional, né, não estipula como direito do trabalhador proteção contra inovações tecnológicas, mas sim em face da automação, e que seriam conceitos diferentes, que na automação substitui-se o trabalho humano por máquinas, e que na inovação tecnológica estaria relacionado a mudanças na tecnologia, não havendo necessariamente a substituição do homem por uma máquina, né? E o próprio direito ao trabalho é um direito fundamental, tanto no ordenamento jurídico brasileiro, quanto na perspectiva internacional, conforme dispõe o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que ele fala que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, condições equitativas e satisfatórias de trabalho, e a proteção contra o desemprego. Assim, em resumo, né? É necessário e urgente, né, que a gente esteja preparado de modo a aproveitar essas facilidades que as tecnologias nos trazem, né, mas que a gente não possa descurar do ideal que queremos construir, que está traçado na nossa Constituição, que traz como fundamento a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, entre outros. Então, o direito do trabalho integrado nesse nosso sistema capitalista, necessário até para ter freios e limites, enfim, né? Mas a gente percebe, então, a semana passada veio aquela história, a conversa do pessoal da Amazon, né? E outras paralisações que envolvem esses trabalhadores. A gente teve há algum tempo o pessoal de entrega mesmo, né? Eles fizeram aquela parada em São Paulo. Acho até uma coisa de chamar a atenção do usuário. Eu tenho uma coisa assim que eu converso muito com o pessoal com os alunos, sobre a questão a gente tem essa facilidade de ter empatia com o consumidor, porque nós nos vemos consumidores o tempo todo. E aí falta, às vezes, a empatia com o trabalhador que permite o nosso consumo, como se a gente não se identificasse muito mais com o trabalhador do que com o detentor do meio de produção. É verdade. A gente tá ali, entendeu? A gente não está tão distante. E, na verdade, a gente percebe que, em alguns casos, isso não se percebe dessa maneira, e algumas pessoas falam para mim, mas é que aí vai subir o preço do negócio do aplicativo. Sim, como subiram os preços de shoppings quando passaram a abrir os shoppings aos domingos, e é claro que em algum momento isso vai ter um efeito para o consumidor em troca de um benefício para todos. Né? Assim, para todos. Na verdade, essas pessoas também trabalhando melhor consomem o produto que você que anda de Uber também vende. Exato. Não está tudo ligado nesse negócio? Assim, né? O que a gente observa é que o direito do trabalho, ele continua sendo essencial, né? E a gente vê, inclusive, como bem mencionado, na semana passada a gente teve notícia, né, dessa greve a nível global dos trabalhadores da Amazon, né, que se organizaram para fazer
greves coordenadas, paralisações de trabalho, protestos de vários tamanhos que têm acontecendo ao redor do mundo, né? E assim, o que eles querem mesmo é que tenha aqueles direitos mínimos, né? De jornada de trabalho, direito a uma remuneração justa. E no Brasil também a gente teve, no início, em julho, em 1º de julho desse ano, o break dos apps, né? Que eles reivindicaram aumentos da taxa de entrega, aumento da taxa mínima, fim desses bloqueios indevidos, seguro. Então, assim, eu não tenho dúvida de que isso vai se tornar muito comum daqui para frente, porque os trabalhadores, eles se encontram em condições precárias, eles estão extremamente vulnerabilizados, especialmente no contexto da pandemia, né? E eles com certeza vão se engajar na busca de melhores condições e que o principal instrumento que eles possuem hoje e que vai acontecer, como já está acontecendo a nível global, é a greve, né? Daí a importância do direito do trabalho para a garantia desses direitos básicos a esses trabalhadores. E aí é que tá, virou um negócio, né, Pri? A gente vai falar aqui da subordinação, mas virou um negócio que eu adoro direito coletivo, né? E aí, com essa coisa de você impor um sistema tão fechado como o nosso, de unicidade sindical a partir da categoria econômica, e esses aplicativos fazerem questão, essas plataformas fazerem questão de não serem uma categoria econômica para nenhum fim, no fim os trabalhadores se reúnem de uma outra forma, eles se reúnem de uma forma fora do sistema e que está se mostrando muito mais eficiente. É que seria uma greve selvagem, né? O problema é a questão da liderança, né? Porque assim, com quem que eles vão dialogar, né? A dificuldade é justamente essa. Não tem nem triângulo, né? Porque não faz parte de nenhuma estrutura. Mas isso, eu não tenho dúvida de que isso também agora vai ter que ser analisado, porque assim, a questão coletiva ela é muito importante. Já tem gente criando associações e tudo mais, mas a Constituição é muito clara no sistema sindical para fins de negociação coletiva. Empregado, né? Tem que ser um ente sindical. Então, assim, vai ter que entrar, em algum momento, vai ter que haver com uma palavra que é não só jurídica, mas, no geral, um enquadramento no sentido de realmente dar uma formatada um pouco maior, né? Mas no nosso tema aqui, acho que a questão que acaba fazendo toda a diferença, que é o que vem nos processos, todo mundo que já viu uma ação, uma coisa que eu percebo, por isso que eu também quis chamar, é que, assim, as pessoas adoram perguntar qual é a opinião da gente sobre o motorista do Uber, já viu? É o assunto, né, que as pessoas... E o que você acha, né? Então, assim, já foi o trabalho aos domingos, já foi banco de horas, agora é aquele assunto que pessoas que não têm nada a ver com o direito do trabalho perguntam pra gente, né? E o chance do negócio é o elemento que vai fazer a diferença ou não, é a subordinação, porque embora eles escrevam nas defesas que não tem pessoalidade, tem. A gente sabe que tem, né? Então, assim, o que fica mesmo é a questão da subordinação. E aí, esse que é o elemento diferenciador da relação de emprego. E como é que ela fica, a subordinação, nesse contexto dessas novas relações e dessa 4.0? Tá, e aí a gente volta, então, lá para aquela classificação, né, do Valério De Stefano, que ele traz duas tipificações para esses trabalhadores de plataforma. A primeira, que seria o crowd work, né, em que são realizadas tarefas a partir de plataformas online, e aí essas plataformas colocam em contato diversas organizações e indivíduos entre si por meio da internet, permitindo a aproximação desses consumidores e trabalhadores de todo mundo. Então, eles conectam oferta e demanda de produtos e serviços específicos para o atendimento da necessidade de clientes que pagam pela execução dessas tarefas que são realizadas, né? São tarefas extremamente fragmentadas, normalmente não precisam de qualificação e são bem monótonas, mas que infelizmente ainda não podem ser realizadas por computadores, né? E aí o outro... Mas peraí, esse crowdwork, assim, me diz uma que a gente Deixa eu te dar um exemplo que a gente vê aqui, a Mechanical Amazon Turkey, a M-Turk. Isso. Explica o que é isso aí. A Get Ninjas. Você entra lá numa plataforma, você pede o serviço, você faz uma busca do serviço que você quer, você identifica que tipo de serviço, por quanto tempo, quanto que você pretende pagar, e aí você consegue visualizar trabalhadores ao redor do mundo.
você consegue daqui Inclusive, eles fazem contratar. meio que um leilão, não fazem? Meio que um leilão de valores, que eles podem ir Exato, mexendo nos seus valores para serem escolhidos. exato. Aí a gente tem até aquele livro do Aran Sundiajara, que ele fala sobre economia de compartilhamento, que na verdade isso é uma corrida para o fundo do poço, né? Que vai diminuindo o valor do seu serviço até chegar um momento que você tem uma remuneração que não dá nem para você sobreviver. Então, E é ridículo, essa. né? Parece a licitação do menor preço, aquela que dá sempre errado. A licitação do menor preço. Dá Exato, sempre errado o serviço. E é exatamente. isso, e o trabalhador se põe nessa. Esse aqui é pior, né? Porque é o próprio trabalhador que se põe nessa situação para aceitar aquela demanda, é isso? É a necessidade, né? O Sim, problema exatamente. infelizmente, com a política pública que a gente tem hoje, com essa massa de desempregados, eles têm que ir atrás da forma que for conveniente para conseguir uma remuneração, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje é essa corrida ao fundo do poço, né? E a Gabriela está falando aqui, eu tinha lido sobre isso. Quando eles são mal avaliados, eles não recebem? Não recebem. Assim, tem várias situações, né, dentro desse crowd work. Por exemplo, eles têm que atingir, em algumas plataformas, você tem que atingir determinado valor para você conseguir sacar o seu dinheiro. Então, se você não ficar prestando serviço continuamente para a plataforma, você não vai conseguir nem tirar o dinheiro que você recebeu, né? Porque a própria plataforma também faz a intermediação dessa remuneração, né? Aí, de E, repente, o on-demand está parecendo massa já. O on-demand já está. pois é, Já tá. E aí a outra, é então, bem a gente tem cruel. o crowdwork e aí a gente tem o on-demand, que é o que a gente acaba vendo mais no nosso dia a dia, o on-demand. Então, desenvolvo o on-demand para nós, que é o Uber, né? Enfim, mas estou dizendo Uber, mas é porque é como um símbolo, né? E aí no trabalho on demand, por meio de aplicativos, né? Que é o modelo típico da Uber. Então, o que eles fazem? Ele, através de um aplicativo, selecionado trabalhos tradicionais, como transporte, limpeza, além de algumas tarefas administrativas e de escritório. Os aplicativos, eles estabelecem e garantem um padrão de qualidade mínimo na realização do trabalho, bem como eles selecionam e gerenciam a mão de obra. O prestador e o consumidor são conectados em face de uma necessidade apresentada e o pagamento somente é feito após a finalização do trabalho, né? E aí, voltando para aquele questionamento sobre a subordinação, a gente vê que fica mais evidenciada no caso do trabalho on demand, né? Porque a gente vê bem claro essa questão do poder diretivo do empregador, né? Que ele vai selecionar para onde que o motorista vai direcionar o trajeto que ele tem que seguir, vai ditar, né? Ele meio que impõe o preço que deve ser cobrado ao final de cada corrida. E também tem a questão do poder disciplinar, né? Que tem as travas que são feitas se o motorista não está prestando muito serviço e até mesmo o bloqueio, né, da plataforma. E aí no crowdwork a gente vê que é um pouco mais difícil verificar essa subordinação, né? Mas assim, aí a gente entra naqueles conceitos, né, das dimensões da subordinação, que a gente tem a subjetiva, né, que são ordens diretas, específicas, direcionadas àquele trabalhador. Aí o aspecto objetivo, em que o empregado é integrado aos fins e objetivos da empresa através de uma relação e coordenação e participação integrativa ou colaborativa, em que a atividade do empregado se integra com a atividade da empresa, e a dimensão estrutural, que é a inserção do trabalhador, né, na dinâmica do tomador, independentemente ou não de receber ordens diretas, mas acolhendo estruturalmente a dinâmica dessa organização. E assim, em relação a esses dois requisitos, duas vertentes, né, da subordinação, a gente consegue sim verificar o elemento da subordinação. É que tem gente que entende que essa questão Carol. aquilo que a gente fala sobre estar no poder diretivo, enfim, essa possibilidade do bloqueio, a questão da precificação, a questão de ficar determinando, que ele pode trabalhar tanto número de horas, mas só que a gente já viu que não é verdade, porque se ele não tiver um mínimo de horas conectado, depois ele fica no fim da fila para ser chamado, enfim, isso de uma certa forma é uma penalidade, porque se a gente estivesse comparando ele com um vendedor, por exemplo, o que não vende é para o fim da fila, o que não vende é ter problema também depois para ser chamado. Então ele fica muito semelhante, mas eu vejo que tem gente que contrapõe isso ao fato de que
é o trabalhador que banca o carro, que banca a gasolina, então assim, ele tem os riscos de todo o empreendimento, de todo o trabalho. Mas, na verdade, ele tem por falta de opção, não é porque é um desejo, é porque isso faz parte da imposição, mais ou menos isso, eu acho, né? É, Mas acho que a gente vai voltar à subordinação também, mas enfim. não, E esses dois, o crowdwork e o on-demand, é que estão na... Eles é que integram o termo gig economy, é isso? isso, isso. Essa classificação que foi Tá. feita, né, pelo Valério De Stefano, e é no conceito do gig economy, que seriam os trabalhadores de bico, né, que eles não estão numa relação protegida, então seriam trabalhadores dispersos ao redor do mundo e que ficam fazendo bicos para sobreviver. A Carol bem E falou aí a aí, questão da gamificação, né? Que essa questão de você incentivar o trabalhador isso. a pegar mais serviços e tudo, meio que seria de uma forma lúdica, né? Mas na verdade você está só explorando ainda mais esse E trabalhador. ainda faz a pessoa. Mas é aquela história da síndrome mesmo, né, de Estocolmo, que virou síndrome do patrão para alguns casos, da pessoa se sentir honrada por estar recebendo o serviço para fazer, como se aquilo não fizesse parte de todo um sistema, de um esquema e de tudo aquilo ser feito para girar, e não como uma gentileza que se faz. Né? Eu sempre falo quando alguém fala assim, o fulano deu emprego. Eu falo, ele não deu nada. Ele trouxe uma oportunidade, ele oportunizou que a pessoa prestasse o serviço para isso fosse remunerada. Não tem ninguém fazendo favor para ninguém, nem de um lado nem de outro. É uma relação de prestação de serviço subordinada. Né? E para isso ele tem que bancar muito bem essa prestação. E aí essa fiscalização que eles fazem, ela é toda por algoritmo. Isso muda. Sim, Carol, descarga de dopamina ao pegar a corrida. Com certeza, eu não tenho dúvida de que isso acontece, eu tenho certeza disso. Essa coisa de pegou a corrida e aí ele vai e aquilo dá uma pira na pessoa, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Essa fiscalização por algoritmo, você acha que retira de alguma forma a subordinação? Não, eu acho que pelo contrário, né? Eu acho que essa fiscalização desses serviços e essas punições que são feitas, eles evidenciam ainda mais, né, a questão da subordinação através do poder disciplinar do empregador. Eu acho que E esse justamente por conta desses algoritmos, né, que fazem esse direcionamento e tudo, que a gente consegue ver assim com mais clareza que há de fato, né, um poder disciplinar, um poder diretivo nesse E é trabalhador. difícil chegar nessa remuneração, né? A gente olha, a gente analisa. É impossível entender como é que eles recebem aquilo que eles recebem, porque é tudo com um É percentual que muito aí altera, complexo. e aí tem o horário da demanda, e aí tem o horário junto com os outros, e aí assim, chega uma hora que o cara diz assim, então tá, vou trabalhar 12 horas, porque senão eu não consigo mais fazer, né? Assim, até isso que eu queria saber, dá para fazer essa perícia no código-fonte? É possível fazer Já, isso que a Carol tá falando? já teve uma decisão, inclusive, do Leonardo Vandelli, né, que deu liminarmente. Ah! Eu não acompanhei, eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei se ela foi derrubada no tribunal, mas ele tinha Ai, autorizado vou fazer perguntar para essa ele. perícia no código-fonte da Uber. Ah, isso é interessante, hein? Porque é uma coisa diferente mesmo. E aí a gente vê assim que os outros países já estão num outro momento, né, Pri? Assim, a gente vive experiências diferentes em relação a esse assunto nos outros países. Então, a gente tem a França, a gente teve uma questão na Alemanha na semana passada, a França já se fala há um certo tempo, né? Aí a gente teve aquela questão da Califórnia com a legislação, depois uma outra questão. Então, como estamos indo nesse enquadramento hoje? Porque é novo, a gente sabe que é, né? Depois eu vou te perguntar um negócio de intermitente, porque às vezes as pessoas têm essa coisa de que como é novo, então deixa para lá e não vai dar, né, para fazer isso, né? Enfim. É. Então, como que isso tem Ainda sido mais o desenvolvido? papel O do que que a gente tem visto? magistrado, né? O papel do magistrado, ele não dá nem para fugir. Não, não dá para esperar, não dá para esperar, entendeu? É urgente, o negócio é urgente. Ó, a Andrea está dizendo que foi derrubado no mandado de segurança a decisão Ah. do Leonardo Vandelli. Ai, ai, seguimos. Então, mas então, o que a gente tem? A gente, assim, quando tem reconhecimento, quando não tem reconhecimento, o que a gente tem visto, Pri, que você tem percebido Então, na pesquisa? eu fiz uma pesquisa assim de jurisprudência no Brasil, né? E eu estou pesquisando fora, eu estou pesquisando na Itália o conceito de subordinação que é bem mais complexo do que o nosso, que eles têm uma questão do trabalho
hetero-organizado. Então, assim, eu ainda estou bem no início da minha pesquisa, não consegui aprofundar muito. Mas aqui no Brasil, o que a gente vê? A gente teve uma primeira decisão, né, que foi da 8ª turma, de relatoria da ministra Dora, em que prevaleceu o entendimento que o aplicativo detém, o motorista de aplicativo detém autonomia, né, na prestação dos serviços e que deveria ser afastado o reconhecimento do vínculo empregatício. Numa outra oportunidade, o Tribunal Superior do Trabalho se manifestou de novo, né? Agora um acórdão da lavra do ministro Breno Medeiros, e ele também afirmou que, no caso, não haveria a relação de emprego, porque houve uma confissão, né, o reconhecimento da confissão quanto à autonomia da prestação de serviços, e que ele admitiu a possibilidade de ficar offline, sem delimitação de tempo, o que indica a ausência completa e voluntária da prestação dos serviços, que só ocorre em ambiente virtual. Mas, assim, a gente também tem outras decisões aqui no Brasil, né, que reconheceram o vínculo empregatício. Tem uma da Vara do Trabalho da Bahia, processo 801 de 79, em que esse magistrado ele registrou que não é possível considerar autônomo quem não decide o valor do seu serviço, pois é a empresa que faz esse cálculo, né, de cada corrida e o valor que deve ser cobrado do usuário. E também que não é possível considerar autônomo quem é chamado para atender um cliente que não sabe quem é, nem o destino que você está levando, né, esse cliente, e que nem sabe se haverá um ganho com aquele serviço. E ainda mais a questão, né, do usuário poder fazer a avaliação inicial, mas que a empresa que mantém esses dados, né, e qualifica esses profissionais, e aí ele seleciona as melhores corridas para os profissionais mais dedicados. E essa decisão que a gente verificou, né, desse magistrado da Bahia, ela está em consonância com o que a gente observa, né, nos tribunais europeus, como no caso da Itália, né, que no início desse ano, através de uma decisão da Corte de Cassazione, número 1663, ele estendeu direitos trabalhistas típicos de uma relação de emprego aos entregadores, né, que lá no caso se chamam riders, e a empresa de delivery de alimentos, a Fodora. E também no Tribunal de Justiça da União Europeia, esse aqui é um pouco mais antigo também, ele entendeu que essas plataformas elas não são prestadoras de serviço de tecnologia, mas sim de serviço de transporte. E que aí, né, deveria cada estado da União Europeia disciplinar isso como serviço de transporte e não como Eu acho tão de engraçado isso, né? tecnologia. Porque, você já viu como é que é? Ninguém transporta a pessoa. O consumidor não é transportado. Não. Ele é teleportado, né? Ele é teleportado. Porque ninguém transporta. Porque o do Uber não transporta ele, porque não é isso que ele faz. A Uber também não transporta. Ninguém transporta. É um negócio assim, ninguém tem como objeto social o transporte. Uma coisa Não. que eu acabo vendo, que a gente começa a ver e vai vendo de outras formas também, essa ideia de que o transporte não faz parte e tudo mais. Só que quando o consumidor vai exigir alguma coisa, em nenhum momento sequer se imagina que ele vai atrás do motorista. E assim, quando você, né, artigo 932 do Código Civil, você vai atrás de quem? Do Do responsável. E serviço. assim, Uhum. o consumidor, ele não chama um carro. Ele chama Uber. Inclusive, ele não pode escolher Uhum. nem o carro, ele não pode escolher o motorista, que eu já acho que também isso acaba mexendo um pouco bagunça um pouco os nossos conceitos tradicionais, né? Então, você tem esses transportes que não são feitos por ninguém, eles não fazem parte do objeto social dos contratos, mas alguém tem que, de alguma forma, a pessoa está num ponto e ela vai a outro ponto. E por algum motivo muito louco, isso não se chama transportar pessoas. Eu acho uma coisa muito fora, assim. A gente vê que assim, essa questão europeia, eu acho até que eles já têm, até porque eles têm outros conceitos mesmo, né, Pri? Eu tinha visto, tem a questão de ser employer e ser worker, eles têm diferenças no Reino Unido Uhum. sobre isso, por exemplo, que até mais para frente, porque o Franquinho perguntou aqui se não era melhor ter uma nova legislação, mas a gente vai chegar nisso, mas vamos ver pelo que temos até o momento, né? E nos Estados Unidos, o que a gente teve? A terra das Então, oportunidades, que todo mundo é empreendedor.
Nos Estados Unidos, a Trevas. gente teve aquele caso, né, da Dynamics, que era uma empresa de entrega de encomendas que segue o modelo da Uber, e que o judiciário da Califórnia ele fez um teste, né, para estabelecer se esses trabalhadores de aplicativo eram ou não empregados. E aí foram estabelecidos 3 requisitos para determinar se o empregado pode ou não ser considerado independente, né? Aí o primeiro é que o trabalhador seja livre de controle e direção da entidade contratante relativamente ao desempenho no trabalho, tanto sob o aspecto formal, termos de contrato, como no aspecto material, relação de fato. O segundo requisito é se o trabalhador desempenha ou não um trabalho que esteja fora do negócio principal da entidade contratante. E o terceiro é que o trabalhador esteja habitualmente engajado em um negócio, ocupação ou comércio da mesma natureza do trabalho desempenhado. E aí esse caso, né, ele deu ensejo à edição daquela lei, a AB5, só que ela não foi referendada, né, nas últimas eleições dos Estados Unidos, aquela Proposition 22. E aí, semana passada, né, a gente até comentou, Isso. semana passada teve a gente teve notícia, né, da divulgação desse julgamento da corte alemã e que ele analisou justamente a questão do crowdwork, né? E aí, no caso, o trabalhador, ele, ao final de 11 meses, ele tinha cumprido mais de 2.900 ordens, né? Quando a plataforma cessou o acesso. E aí, o professor Carelli, né, que é um grande pesquisador da área, ele publicou O Rodrigo, né? Rodrigo Né? Carelli. Ah, ele é um amor, gente, um queridão. Ele publicou, né, um artigo falando sobre isso e fala que se o contratante controlar o trabalho por meio de plataforma online, por ele operada, de tal forma que o contratante não seja livre para organizar o seu trabalho quanto ao local, tempo e conteúdo, estaremos diante de uma relação de emprego, né? E aí, essa questão, até que eu comentei antes, tem um documentário que é super interessante, que é o Gig Economy, a uberização do trabalho, que ele retrata bem essa situação, inclusive desses bloqueios, né, que a plataforma faz para retirada da remuneração, que tem que alcançar um determinado valor para ele poder sacar só depois de alcançado esse valor para ele poder retirar a remuneração que foi feita, né, pelos consumidores pelo serviço que foi prestado. E aí a gente teve eu vi que a também... Carol falou aqui essa decisão, quer dizer, nós estamos com um processo, então, que o professor Maurício Godinho é o relator, é isso? Eu ia chegar Ela botou nisso aqui, agora. até para quem não ouviu, ela falou aqui que o que foi do Léo Vandelli, na verdade, teria dado, então, um acordo no valor da fortuna de R$3.000. Confere, produção? Foi o que ela botou ali, depois se ela puder... Pois é, o Paulo Carvalho está perguntando onde que a gente encontra esse documentário, Priscila? Tem na Netflix? Não. Globoplay. Na Google Play? Infelizmente eu ele vou ainda fazer não o seguinte, ele não está disponível, eu vou até fazer o seguinte, geralmente essas lives agora eu estou deixando só no GTV, mas essa aqui eu vou subir para o YouTube, porque aí lá no YouTube, além da Érica poder assistir, porque a pessoa hashtag sem rede social não está aqui assistindo a gente, né, Priscila? A Érica do A nosso Érica trio, não apareceu, não acredito. ela não apareceu aqui até agora. A pessoa não tem rede social, dá nisso, não assiste aqui. Vou ter que passar no YouTube para a pessoa poder assistir. Mas não só por isso, porque aí eu vou colocar os números desses processos que você está dizendo, para as pessoas poderem ter acesso. E aí vou colocar também o nome do documentário certinho. E aí vou colocar onde ele está disponível por enquanto, porque aí a gente pode fazer isso, tá? A Carol está dizendo que a reclamante ainda pediu para voltar para o aplicativo. Aí também tem gente que gosta de sofrer. Enfim, num dia tá tão ruim, então pelos 3.000. E aí me fala, então tem uma agora que está com o ministro Maurício Godinho. Tem uma que está com o ministro Maurício Godinho Delgado, né? Iniciou o julgamento, mas ele foi suspenso em razão do pedido de vista regimental do ministro Alexandre Agra Belmonte. Depois eu passo o número para você. E aí ele reconheceu, assim, porque o que acontece? Qual é o problema, né, do Tribunal Superior do Trabalho? Porque a gente não consegue analisar fatos e provas. Então, tem a súmula impeditiva, o óbice da súmula 126, dificilmente permite que os magistrados, os ministros, possam incursionar no exame probatório para chegar a uma conclusão se houve ou não, se há a presença ou não desses elementos caracterizadores da relação de emprego. Só que aí, no caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, acho que pelos elementos que foram trazidos no acórdão regional, ele conseguiu verificar uma violação ao artigo 3º e ele deu provimento ao recurso do trabalhador, né, para reconhecer o vínculo empregatício e determinar o retorno dos autos à vara de origem para ele analisar
Porque não os tem demais como o TST pedidos. daí resolver, exatamente. A TST tem que Tem que mandar devolver voltar. para daí fazer a sentença já. Aí, claro, porque tem que definir salário, jornada, Exato, tudo isso. Se que tinha também hora não é extra ou exatamente não, e que é bem fácil. complexo, né? Não é exatamente fácil. E aí eu tenho visto, tanto no teu livro, mas eu já tinha lido sobre isso, até o Rodrigo Carelli falando sobre isso, vários já mencionando esse assunto, que a gente tem como opções trazer umas orientações assim, a orientação assimiladora, eu digo muito isso em aula, mas é porque né, na vida depois a gente tem que resolver, mas que seria ampliar aí o que a gente tem no direito do trabalho a alguns autônomos dependentes economicamente, que aí poderia ou não incluir motoristas de Uber, por exemplo. A gente poderia fazer a extensão seletiva de algumas normas, e aqui até te falo que uma coisa que já me passou seria a gente utilizar o que a gente tem para os avulsos, que são os direitos constitucionalmente garantidos, mas sempre com um intermediário, que é uma coisa que a gente ainda precisa que se fortaleça, porque a gente tem OGMO ou o órgão gestor de mão de obra ou sindicato para trabalhar, para intermediar os avulsos, né? Mas com isso você tem os direitos constitucionais garantidos. Então, aquele fundamento, o núcleo duro, né? Os indisponíveis, que o Maurício Godinho Delgado fala bastante, do patamar mínimo civilizatório, esses ficam garantidos se a gente tivesse a opção, que hoje a gente não tem, a gente teria que trazer uma legislação específica para puxar esses e equiparar a avulsos, por exemplo, ou trazer uma nova ideia de expandir para eles os direitos constitucionais, ou a gente realmente consegue, dentro do nosso agora, do que a gente já tem, né, ou puxar os avulsos, ou... Porque eu tenho um colega, Oscar, acho que ele não está aqui, mas o Oscar, a gente conversa muito, a gente dá aula juntos e tal, e a gente fala muito sobre como o direito do trabalho se basta, a Valdete também fala bastante isso, né, como a gente já tem elementos, e o fato de não ter uma legislação específica não tira deles a qualidade de trabalhadores. E o artigo 7º não fala que são direitos dos empregados, gente, eu não sei. O artigo 7º É, diz que são direitos dos dos trabalhadores. trabalhadores. Dos trabalhadores. Então, será que a gente, pelo menos essa garantia constitucional de um valor mínimo, que é o que eles fazem para os workers no Reino Unido, jornada máxima, será que essa assimilação a gente consegue fazer, de trazer algumas regras, ou a gente realmente precisaria de uma nova norma? Porque eu acho até assim, essa questão do artigo 6º da CLT, por exemplo, que traz a possibilidade da subordinação se verificar pelo meio telemático, para fins, inclusive, de controle de jornada, por que não para, então, por que esse sujeito da plataforma está fora desse esquema do artigo 6º? Por que isso estaria assim, né? O que você acha dessas possibilidades que a gente teria? Então, eu acho que o direito do trabalho, como ele está no estágio atual, não seria necessário a edição de uma nova legislação para regulamentar esses trabalhadores, né? Como a gente observou, principalmente no trabalho on demand, a gente consegue ver indícios assim claros, mas aí vai depender da instrução processual, né? Mas assim, dá para a gente verificar os elementos que estão ali presentes, né? Do poder diretivo, do poder disciplinar do empregador e essa subordinação do trabalhador a essas plataformas. A gente tem Mas você acha que também. seria bom que tivesse? Não precisa. Mas você acha que Não seria bom? precisa. Ou os Eu acho que projetos que tem são um sim. horror? Então, tem o Porque tem projeto projetos horrorosos, o né? da Tabata, eu dei uma olhada, assim. Eu tenho minhas ressalvas, sabe? Mas eu acho que a legislação do jeito que está, ela é suficiente para regulamentar, Tá. para disciplinar essas novas relações, né? E o que a gente observa? Em Portugal tem uma legislação que trata sobre isso também, sobre o transporte individual de... Eu esqueci o nome. TVDE é o nome desses trabalhadores que prestam serviços através das plataformas. E na Itália também tem aquela questão da parassubordinação, né? O que é a parassubordinação? Que é você pegar esses trabalhadores que estão nessa zona grise, né? Que a gente não tem certeza se são trabalhadores autônomos, se são trabalhadores subordinados. E aí a gente dá uma série de garantias que seriam um patamar assim, não tão protegido como uma relação de emprego, mas eles também não estariam alijados de nenhuma proteção. Então você assegura alguns direitos para ele, como remuneração, uma proteção social, um seguro.
e eles não ficariam totalmente desprotegidos. Mas o que a gente observa, né, com esse conceito assim de meio termo, é que ao invés de você dar uma proteção integral para esse trabalhador, já que você tem dúvida, você acaba reduzindo a aplicação do direito do trabalho, né? Então, você acaba fugindo até do que a própria Constituição trouxe como norteador, né, para essas relações de trabalho, para os direitos sociais e tudo. Então, na verdade, caminha para um lugar que eu acho que não é muito adequado, assim, sabe? Então, eu acho que é mais vantajoso para o trabalhador e para a sociedade, né, essa relação protegida do que esses conceitos intermediários que, na verdade, você poderia até tirar dessa proteção jurídica um trabalhador que seria enquadrado, né, para reduzir os direitos que seriam assegurados para ele. Até porque é tudo muito frágil, né? Então, essa linha de em que ele se enquadra para ter um mínimo de proteção, quando o Estado não está muito preocupado com esse bem-estar, fica tudo muito frágil. A qualquer momento, essa proteção, que já é pouca, ele pode perder. Se ele está inserido no nosso sistema de direito do trabalho tradicional, Exato. de alguma forma, aquilo está ali, né? E até eu te pergunto, que eu acho interessante, eu estava lendo sobre isso, nós termos a legislação suficiente, a gente pode pensar, por exemplo, que algumas coisas que aparecem, né? Que ele pode recusar o trabalho. E aí o intermitente também pode recusar o trabalho. E ninguém diz que por causa disso, que a gente sabe, né? Descaracteriza, né, a relação de trabalho. Exatamente, várias ideias trouxeram a ideia do intermitente, quase todas de premissa equivocada para nós, mas enfim, ele está aí, né? Ele não trouxe o resultado almejado, as pesquisas já mostram, temos a discussão da inconstitucionalidade, mas independentemente disso, o resultado prático dele foi muito menor do que se imaginava, se viu na pandemia, porque precisava dar um jeito nessas pessoas com carteira assinada sem trabalho, né? Então, o que adianta? Porque fica com esse contrato zero aí. E aí a gente vê que, para ele vai ser chamado com 3 dias de antecedência, ele pode dizer que não e a subordinação continua existindo. Então, a gente já tem outros critérios, que é a mesma coisa do artigo 6º e o próprio teletrabalho. Não é porque ele trabalha fora e com meios telemáticos que ele deixa de estar inserido, né? A gente já não dá para a gente puxar até esses novos, que a gente sabe que foram criados para outra coisa, mas dá para puxar? A gente fala assim que a nossa legislação é ultrapassada, né? Como se não houvesse nenhuma alteração legislativa posterior que pudesse regulamentar melhor, né, a sociedade, os avanços da sociedade, a forma que a gente vive, né, atualmente. Então, essa questão, principalmente do trabalho on demand, né, esse próprio controle telemático que veio pelo artigo 6º da CLT, né, a nova redação do artigo 6º, pode se caracterizar, sim, a subordinação jurídica. E também o caso do intermitente, eu acho que se enquadra naquele caso do crowdwork, né? Eu acho que é perfeita essa correlação. E como você bem destacou, né, tem uma corrente agora que está trazendo fundamentos para que sejam garantidos todos os direitos que estão estabelecidos no artigo 7º, né, da Constituição Federal, porque lá não há nenhuma especificação que aqueles direitos têm que ser, que é garantido somente para uma relação de emprego, né? Ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, assim, na verdade, é um conceito mais abrangente, né, de uma relação de trabalho, não só em relação à relação de emprego, daí porque todos aqueles incisos, né, que estão previstos lá no artigo 7º seriam direitos assegurados a todos os trabalhadores, inclusive esses trabalhadores de plataforma. E isso que a gente nem entrou na questão de gênero, né, Priscila? Porque se a gente falar da questão de gênero, a proteção das mulheres fica ainda, assim, o artigo 7º, tudo que fala sobre garantir para que as mulheres não sofram a discriminação e tudo mais, nesse caso, é evidente, a mulher não pode dirigir no 8º mês de gravidez, por exemplo. Como é que faz, entendeu? Assim, que espécie de proteção é essa? Aí vira ninguém mandou, né? E ela fica, para a mulher, eu acho que isso se mostra ainda
o abismo fica muito maior, né? Porque aí é uma questão social, porque como diz o professor Homero, parar de tratar a questão da gestação como um problema e tratar como uma questão demográfica. Exato. Pessoas têm filhos, mulheres têm filhos que crescem, elas não vão ficar grávidas durante 5 anos, que parece que é isso né, que acontece quando falam, né? Quando o empregador diz para mim, não é culpa minha que ela tá grávida, eu falo, mas era só o que faltava se fosse, né? Porque aí nós estamos com outro problema, então, né? Então, não é essa questão, né? Nós estamos falando de uma outra coisa, de uma questão social, que é parar de achar que tudo gira só naquele ali e pensar como um sistema que é social protetivo. E aí eu te pergunto assim, pensando nisso tudo, não é só a questão do direito do trabalho, que eu acho que você vai falar da essencialidade do direito do trabalho cada vez maior, eu acho, muito pelo contrário do que redução e de que falar que o direito do trabalho não está com nada, eu acho que ele é quanto mais o capitalismo se fortalece, mais necessário ele fica para você manter um mínimo de equilíbrio. Mas aí pensar no conjunto, assim, então, que sociedade a gente quer, afinal? O que estamos buscando com as escolhas que estamos fazendo? Pois é. Digo nós, né? Enfim, como todo mundo. E assim, quem não é muito assim do direito do trabalho, principalmente as conversas que eu tenho com o pessoal da TI, né? Eles falam que a tecnologia, ela não pede licença, a tecnologia se impõe, que é uma condição inevitável, que todos temos que estar submetidos e se adaptar a essas novas imposições tecnológicas. Mas assim, na verdade, o que a gente observa é que tem um ser humano ali por trás, né, da máquina, que ele está desenvolvendo a aplicação, o algoritmo. Ele não é vazio de conteúdo, né? Ele carrega assim todas as nuances e as complexidades da nossa sociedade, inclusive discriminações, né, de gênero, discriminação racial. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito que a tecnologia ela deve ser utilizada a favor do ser humano. E não o contrário, né? Não o ser humano em favor da tecnologia. E assim, a gente tem que buscar uma construção de uma sociedade mais justa, né? E igualitária, não o contrário. Parece, por isso que eu te falei, eu fiquei muito mais feliz de você falando que a gente está que é cíclico, porque tem dias que eu acho que parece que a gente anda de marcha ré, assim, que algumas conquistas que foram elaboradas e construídas, parece que de repente vem alguém e diz assim, não, mas agora eu tenho uma outra ideia para acabar com aquilo ali que o trabalhador podia ganhar, não, ele agora não pode mais não, porque senão alguém aqui vai perder. Como se quando o trabalhador ganhasse, não ganhasse todo mundo, né? Eu não sei, talvez realmente eu seja de uma escola mais antiga, mas a gente acaba acreditando que esses trabalhadores melhores, com consumos melhores, e a gente vê uma produção tão acelerada, até dentro da própria tecnologia, uma produção tão acelerada, que a gente fica pensando quem é que vai consumir esses carros todos que têm que ser produzidos, tudo isso que tem que ser feito com uma velocidade cada vez maior, como se houvesse essa demanda toda por todos esses produtos, né? Enfim, isso nem para entrar na questão da pandemia. E assim, o direito do trabalho, ele é mais assim, ele busca também uma distribuição de renda, né? A inserção do próprio trabalhador no mercado produtivo, consumindo, né? Então, assim, é essencial que seja garantido esses direitos, que ele tenha direito a uma remuneração, até para o próprio equilíbrio do capitalismo. E eu acredito que isso realmente é cíclico, né? A gente observou em períodos anteriores essa exploração absurda dos trabalhadores, de mulheres, de crianças nas fábricas, e aí teve todo esse movimento social e toda essas manifestações que foram feitas, né? Em favor de reivindicação de direitos básicos mínimos a esses trabalhadores, e é o que a gente está observando agora na atualidade, né? Só muda quem faz isso, né? Então, mas eu vou te falar, eu e o Oscar, a gente você falar isso, a gente acredita na força do coletivo. Eu acho que se houver uma possibilidade de uma união maior e de trabalhar num conjunto, acreditando que um sistema, que o coletivo possa conseguir mais, eu não tenho dúvida se a torcida de futebol consegue, trabalhadores também, sabe? É você ter a sensação do pertencimento. Eu falei sobre isso semana passada, até em questão relacionada a sindicato, mas esse sentimento de pertencimento que eles não têm, eles não pertencem a grupo algum. O cara que está no Uber, ele tem esse tratamento de, olha, agora eu estou fazendo isso, mas daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Com isso ele não se junta com outras pessoas. Por isso que o dos entregadores foi mais forte, porque já tem gente que é entregador por profissão. Na hora que ele se vê nessa qualidade, com sentimento de pertencimento, ele consegue se juntar com outros com o mesmo sentimento de pertencimento, porque senão não tem união, sem sentimento de pertencimento. Mas enfim, Pri, vou te dar o espaço para
você se despedir. Eu já vou agradecer a todo mundo que está aqui, a você por ter aceitado, que nós já estamos finalizando, convidando as pessoas para ficarem, irem para o Instagram da Matra 12, que às 8 horas vai ter live com a Noêmia, que é a presidente da Namatra, vai ser incrível, falando sobre o direito do trabalho e a justiça do trabalho em 2020. Foi fácil, tá moleza. Ninguém está orando pelo recesso. Não tem ninguém contando os dias, as horas, os minutos. Então, eu quero te agradecer muito, muito. A Patrícia está dizendo que isso tem que virar um artigo e acho que talvez a gente possa até pensar em escrever alguma coisa juntos. Já estou achando bom, né? Obrigada, tá, Pri? Pode se Vamos despedir das sim. pessoas. Ai, obrigada, André, pelo convite. Achei ótima a nossa conversa, né? A gente vê que tem tanto assunto, tem tanta coisa aí para falar, e acaba que o tempo termina por ser curto. Mas obrigada pelo espaço. Eu vi aqui que várias pessoas Olha entraram. aqui, Minha tem alguém família. só para te dar um oi aqui, ó. Oi, tudo bom? O teu amigo Arthur, ó, que Ai, beleza. que lindo! Nossa, ele tá Então, enorme, André. tá. Tá. Acabou, meu neném, Cresce acabou o nosso neném, rápido. filha, acabou. Mas, ó, tá vendo? Então, a nossa amizade que começou em Roma em 2018 e nós vamos continuar porque nós podemos, Ah, se Deus né? quiser. Muito obrigada, tá, querida? Um Obrigada a beijo para você. você. Bom Um final de beijo. ano, tá? Obrigada a Beijo. todos. Obrigada. Obrigada.